Olá, pessoal. Estamos aqui ao vivo. Será que tem alguém aí? Queria saber se vocês estão me ouvindo. Vamos ver se alguém aparece aqui para me falar se está ouvindo. Subiu um dedinho, então significa que tem alguém aqui e que está ouvindo. Beatrice, Marisa, Carmen. Oi, então tá ouvindo, né, Beatrice? Perfeito. Semana passada eu tinha programado uma live bem legal, falando sobre os 3 motivos pelos quais algumas pessoas se formam e param, ou nem sequer começam, mas eu tive uma emergência médica, essas coisas acontecem, apesar de eu não trabalhar mais com medicina, acaba que as pessoas me procuram para emergências médicas. Oi, Carmen, eu tenho que vir aqui para conseguir ler. Então, hoje eu vou falar sobre isso, porque algumas pessoas me ligaram: onde é que você fez a live que eu quis assistir e não consegui? Realmente, eu tive um compromisso, saí de casa às 7 horas da noite e quando eu voltei já eram 2 da manhã, fiquei no hospital com uma pessoa e não deu para gravar a live. Então, hoje nós temos a live aqui. Então, o que acontece? Que algumas pessoas se formam como terapeutas florais, como consteladores, como terapeutas em cinesiologia quântica. Eu tive alunos que passaram por isso e não aplicam as técnicas. Principalmente quem ainda não é terapeuta. Quem já é terapeuta acaba introduzindo, às vezes não a técnica completa, mas algumas ferramentas ali no trabalho dele. Mas quem está fazendo uma transição de uma profissão para o trabalho terapêutico, muitas vezes não começa. E até pessoas que já são terapeutas, são terapeutas, mas assim, atende os amigos, atendem alguns conhecidos, não atendem todo mundo, não se divulgam. Então, são 2 coisas, principalmente. A primeira é o perfeccionismo. Eles se exigem saber tudo, tá perfeito. E lembra, o feito é melhor que perfeito. Você hoje sabe mais do que você sabia ontem. Hoje você tem uma ferramenta que ontem você não tinha. Então, por exemplo, no caso do teste muscular, você que sabe conversar com o corpo. Você pode não saber usar o protocolo, usar todas aquelas desativações, todas aquelas correções. Você pode ainda não saber fazer uma recessão, mas você sabe alguma coisa. Um constelador. Oi, Renata, que bom que você está aqui. Boa noite. Carmen, boa noite. O que acontece? O constelador, ele já tem uma visão sistêmica. Ele já pode colocar, se não fizer uma constelação, ele pode colocar uma dinâmica, ele pode fazer uma meditação, ele pode conversar com o cliente sobre as 3 leis e como isso atua na vida e as consequências. Tem um monte de coisa que o constelador já pode fazer. Mesmo que ele ainda nem tenha terminado, ele já tem uma visão muito maior do que a maioria das pessoas. Percebe? E isso é fantástico. Oi, Maurício, tudo bom? Então, faça, mesmo que você faça pouco, mas comece a fazer. Não se exija tanto. A segunda causa, além do perfeccionismo, é a cobrança, é a exigência. Eu me cobro uma totalidade, uma expertise que só a prática vai me dar. Eu quero ser igual ao meu professor.
Eu não vou ser nunca igual ao meu professor, tá? Esquece. Porque eu sou eu e ele é ele. Eu tenho uma forma de falar, uma forma de ver, uma forma de me comportar muito diferente da dele. Então, em primeiro lugar, eu não vou ser ele nunca. Segundo, ele tem toda uma caminhada que é diferente da minha caminhada. E é isso que é o grande barato. Oi, Bernadette, tudo bom? Que bom te ver. O que acontece? Eu tenho uma aluna que ela fez formação em comunicação e aí viu que aquilo não era praia dela e depois fez direito. E agora está fazendo formação em constelação. E ela falou, Sandra, parece que eu não sei o que eu quero. Claro que sabe. A alma sabe. E ela é uma profissional diferenciada, porque ela fez comunicação e essa é a forma dela pensar. Porque a nossa primeira formação dá um direcionamento para o nosso pensamento. Então, ela pensa em entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Ela toma cuidado com as palavras, de como colocar as palavras. Depois ela fez direito para entender lei, para entender o que é certo, o que é errado, toda a parte processual. E agora está fazendo constelação. Olha que profissional incrível. Ela vai saber ouvir, entender e devolver para o cliente por causa da comunicação. Ela vai trabalhar com todo o sistema judiciário, seja civil, seja penal, seja na parte administrativa de uma empresa, seja o que for, porque ela conhece, e se ela não conhecer, ela sabe onde pesquisar, e vai aplicar as leis sistêmicas ali. Já uma outra é pedagoga, foi secretária da parte de educação, depois foi da parte cultural, então ela tem todo um envolvimento com isso. E ela vai aplicar onde? Naquilo que ela já sabe. O pensamento sistêmico, os conceitos sistêmicos. Percebe? Então, quando você vai fazer uma formação de constelação familiar, de cinesiologia, de hipnoterapia regressiva, você não chega lá zerada. Ah, não, Sandra, eu cheguei zerada porque eu nunca fui terapeuta. Sim, nunca fui terapeuta, mas foi gente. Já foi terapeutizada, provavelmente, porque se não ia se interessar por esse assunto. Você tem uma série de vivências, uma série de experiências naquilo que você trabalha. Eu tenho um monte, mas um monte de clientes que são engenheiros. E um trabalha na TIM, o outro trabalha num negócio de farmácia, a outra trabalha na Coca-Cola. Ninguém trabalha com engenharia. Um trabalha com a parte financeira, o outro trabalha com a parte de marketing, o outro trabalha com a parte de evolução de produto, de criação de produto, criação de marca. Mas a formação básica deles foi de engenharia. Então, não importa a tua formação, ela vai acrescentar valor. E ela vai ser o seu diferencial. Isso é fundamental. A segunda motivo das pessoas não começarem a trabalhar, a se formar, é o medo. É o medo do novo, é o medo do outro, o que vão pensar de mim? A minha família já falou que eu sou meio maluca, onde já se viu largar um emprego público para agora ficar atendendo gente, e ainda ter que pagar a sala, e ainda ter que não sei o que, papapá. Então tem medo do que as pessoas vão falar. Tem medo de não dar conta disso que é novo. Eu estava acostumada a ganhar mensalmente X, agora eu não sei quanto que vai entrar, como vai entrar. E principalmente o medo do fracasso. Não vai dar certo. Larga esses medos aí e vai com medo mesmo. Ontem eu postei, dá uma olhada aí na minha timeline, eu acho que aquilo eram uns patinhos, né? É Arapatona com um monte de patinho, e aí eles atravessam a rua e ela pula num rio, num negócio ali,
E alguns pulam e outros ficam receosos e vão para o lado, vão para o outro, até que sobra só um. E ele fica assim e pula, porque ele não tem outra opção. Ou ele pula ou ele se perde da família. Né? Então é ir com medo mesmo. Esses medos são naturais, todo mundo tem medo do novo, todo mundo tem medo que as pessoas vão pensar, todo mundo tem medo de fracassar. Isso não é seu, isso faz parte da humanidade. A diferença entre quem fracassa e quem tem sucesso é que quem tem sucesso vai com medo mesmo. E quando fracassa, não se sente fracassado, se sente um aprendiz. Eu posso cometer novos erros, mas aquele eu não vou cometer mais, porque eu já aprendi, porque eu estava atenta, eu estava desperta. O fracasso é quando eu fico cometendo o mesmo erro um monte de vezes. E eu falei que eram três, né? Três motivos pelos quais as pessoas se formam e não começam a trabalhar, que é a questão de não se posicionar. Não se posicionam, não se mostram. Primeiro, por uma questão da família. Segundo, por uma questão dos amigos, muito amigos, né? Que começam a tirar sarro, começam a falar, não sei o quê. Eu lembro que uma vez, sei lá quantos anos atrás, eu mandei um e-mail, porque ia começar uma semana de meditação com o senhor Maitreya, era um trabalho espiritual, e eu mandei para todo mundo, inclusive para o pessoal da minha faculdade, né? E aí, uns 2 meses depois, a gente teve um churrasco, um jantar lá do pessoal da faculdade. A gente se formou em 82. Mas até hoje a gente se encontra pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. A cada 5 anos a gente faz um negócio grande, ficar 4, 5 dias num hotel e tal. Mas pelo menos para um jantar, para um fondue, para um churrasco, a gente se encontra. E aí, um dos ginecologistas da turma, a gente tem vários ginecologistas, eu inclusive era, doutora Maitreya chegou, doutora Maitreya, aí começou a tirar sarro. E eu falei, nossa, quem me dera, né? Se você soubesse quem é o senhor Maitreya e como você está me honrando, chamando assim, eu fico até encabulada, né? Embora envaidecida. Ele ficou tão sem graça, ele ficou super sem graça. Não me chamou mais de doutora Maitreya. Mas o pessoal, no início, tirava muito sarro das coisas que eu fazia. Aí uma amiga minha, a gente já estava com 5, 6 anos de formadas, eu fui para o Mediterrâneo e ela me encontrou lá. E lá a gente não escolhe onde senta, né? A menina é que leva e coloca a gente na mesa. E colocou eu e 2 amigas que fomos na mesma mesa desta minha amiga, que achava que eu era maluca, porque eu atendi os clientes descalça. Ela uma vez foi no meu consultório para fazer o preventivo e eu estava descalça. Pô, vou ficar o dia inteiro ali de sapato, com aqueles sapatos horrorosos. Eu usava sapatos muito altos, né? Eu tenho 1,54 m, então eu usava uns sapatos desse tamanho. Não dava para ficar o dia inteiro com aquele sapato. Então eu atendia descalça, ela achou engraçado, né? Para não falar outra coisa. Né? E porque eu sabia que ela falava que eu era meia maluquinha. E aí ela falou assim: Sandra, você ainda atende descalça? Aí eu falei: não, agora eu, além de atender descalço, o cliente também tira o sapato para entrar na minha sala. Porque eu já não estou mais trabalhando com ginecologia, eu estou trabalhando com homeopatia e tal, até para o paciente ficar mais à vontade, mais relaxado. Sandra, você sempre foi excêntrica. Eu não aguentei, né? Eu falei, é. Que bom, né, que eu tô curada. Tem dinheiro para vir aqui, né, para o Mediterrâneo e tal. Tô com um consultório bom em Copacabana, então fiquei curada. Aí a amiga minha falou, ficou curada do quê? Eu falei, na época nossa de residência, ela falava que eu era meio maluquinha, né? Agora eu sou excêntrica, né? Rico é excêntrico. Então, esse tipo de comentário, você é meio maluquinha, se você não sei o quê, apelidinhos, o tradicional bullying, é uma das coisas que
dificulta a pessoa se posicionar. O que eles vão pensar? Toda aquela crítica que vem junto, a terapia é um negócio maluco, né? Hoje mesmo eu estava andando na rua e tinha um cara falando no telefone, e ele falando, pois é, eu fui no médico e não sei o que, ele não achou nada, quando eu procurar um terapeuta, ele está pensando que eu sou maluco? Eu continuei andando, entendeu? Mas a minha vontade era falar, terapia não é para maluco. Muito pelo contrário. Terapia é para uma pessoa que está muito centrada e vê que precisa de ajuda e que está querendo se conhecer melhor para poder crescer. Mas tudo bem. Então, o que está faltando para essa pessoa que não começa logo a trabalhar porque não se sente pronto, porque tem medo dessa novidade e porque não se posiciona por causa das críticas da família e dos amigos? Está faltando clareza. Porque os cursos agora são todos apostilados, entendeu? Eles te oferecem uma fórmula pronta e você acha que isso vai resolver? O meu curso não é apostilado. Não é apostilado. Porque ele não é uma fórmula. Eu quero que você aprenda a pensar. Porque cada pessoa que entrar é diferente. E por ser diferente, aquele princípio que funcionou muito bem com um, não vai dar para você falar agora. Você vai ter que falar isso lá pelo meio ou lá pelo fim. Cada ser é único, a abordagem vai ser única. Você tem uma estrutura, você tem uma clareza do que você tem que fazer. Mas quando você vai fazer e de que forma você vai fazer, isso não há uma fórmula. O quando e o como vai depender de quem e do que é. O que você está trabalhando? Quem é aquela pessoa? Em que cérebro ela está? Ela está reptiliana? Ela está mamífera emocional? Ou ela está totalmente cortical? Você vai ter que usar ferramentas. Eu tenho mania de prender cabelo com lápis, até hoje. E aí ele começa a cair, me incomoda. Aí eu solto. Estratégias diferentes. Se o cara é muito mental, você vai entrar com mental, vai se ferrar. Porque esse é o cérebro preferencial dele. E ele vai te dar uma rasteira, porque ele é muito bom nisso. Você vai entrar com alguma coisa emocional que tira ele do mental e desestrutura ele. E aí, esse é o momento da fragilidade onde você vai poder usar a técnica adequada. Ele está reptiliano, ele está reativo, não tem nada do que você fale ou faça que vai acessá-lo. Você tem que levar ele para o corpo, você tem que levar ele para uma respiração. Se ele estiver tão reptiliano que ele não consiga, coloca ele com mais adrenalina ainda, põe ele para chutar, põe ele para falar, põe ele para gritar, põe ele para falar sobre aquilo. E deixa ele esvaziar essa adrenalina que depois ele vai ter aquela serotonina. Ai, consegui botar para fora e ele vai poder te ouvir. Ele está muito emocional. Ah, coitadinha de mim, porque a minha mãe não fez isso, porque o meu pai não fez aquilo. Eu fico olhando, séria, esperando parar. Porque ali quem eu tenho? Uma vítima. E uma vítima não vai deixar de ser vítima nunca se você ficar, coitadinho, vamos tratar da criança interior dela. Não, a criança interior dela já devia ter crescido. Ai, Sandra, você tá parecendo a mulher que apareceu essa semana aí, que dá bronca em todo mundo. Às vezes eu dou também. Não naquele extremo, mas às vezes eu dou também. Quem é meu paciente sabe, né, Beatriz? O que você vai fazer com essa pessoa? Falar, peraí, quantos anos você tem?
Não, eu tenho 48. Falei, mas não está aparecendo. Quantos anos você tem agora? Quando você está chorando e cobrando que seu irmão, sua mãe, seu avô, seu tataravô não fizeram alguma coisa. Perceba, você tem que trazer ela para o mental. Percebe? Você tem que fazer o inverso. Então, não tem uma fórmula de que primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão e essa é a fórmula do sucesso. Não tem. Por isso que eu não uso apostila, porque a pessoa lê a apostila e pensa que sabe alguma coisa. A apostila é para você lembrar os temas. Estudo é no livro. Estudo é indo lá e praticando e participando, porque isso você não vai esquecer nunca. A apostila é para quem vai fazer pré-vestibular. Eu só consegui ver a apostila em pessoas que fazem pré-vestibular. Eu nunca usei a apostila, porque eu não fiz pré-vestibular. Eu terminei o último ano do segundo grau e passei para a faculdade. Eu e quase todas as alunas do Colégio Teresiano. Então, eu nunca usei a apostila na vida e eu olho para aquilo com uma certa ojeriza, porque assim é o mínimo do mínimo do mínimo e as pessoas se contentam com aquilo. Então, isso é uma das coisas que faz com que a pessoa termine o curso e não vá trabalhar, porque ela sabe que ela não sabe. Então, vai estudar. Eu falei, você está se cobrando demais? Sim. Muita gente eu vi que já fez 1, 2, 3, 4 cursos e está super pronto para trabalhar e não trabalha. Mas tem gente que não está pronto mesmo e tem consciência que não vai fazer cagada com a cabeça dos outros. Né? Mas a minha formação, nós éramos 50, foram 6 módulos de 6 dias, e dos 50 deve ter uns 9, 10 trabalhando hoje em dia. E na época tinha menos ainda do que isso. A gente não se sentiu pronto. Porque não tinha, só tinha um livro em português de constelação, que era o Simetria Oculta do Amor, e não tinha mais nada. Né? Depois é que a coisa foi crescendo. Agora, quem já tinha cliente, começava a trabalhar. Eu comecei a trabalhar antes mesmo de terminar o curso. Não com grupos, mas individualmente, fazendo pequenas dinâmicas, não uma constelação, mas usando as dinâmicas, criando dinâmicas, né? Fazendo exercícios com o cliente. Agora, tem gente que começa a trabalhar e para. Primeira questão, frustração com o resultado. E esquece que o resultado não depende só de você. Depende do teu cliente. Porque às vezes ele escuta, mas não ouve. Às vezes ele ouve, mas não entende. E não aplica e não faz nada. Então, não depende só de você. Tá? Não fique frustrado porque você não teve o resultado. Segunda coisa é o terapeuta que não tem coragem de cobrar pelo seu valor. Na realidade, ou ele não vê o seu valor, ou ele não sabe mostrar esse valor para o cliente. Porque, lógico, o cliente vai lá e eu vou comprar um pão na padaria e custa, sei lá, R$ 1. E aí eu vou numa outra padaria que custa R$ 3 o mesmo pão. Não vou comprar aqui, vou comprar aquela de R$ 1. Pronto. Só que o padeiro fala, mas este pão é feito com isso, com aquilo, com gergelim, e tem não sei o quê, e ele não contém não sei o quê, e ele fala, eu falei, nossa, esse pão é especial. Esse pão não é igual aquele de R$ 1. Esse pão custa R$ 3, embora tenha o mesmo tamanho, porque ele é crescido disso, 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 disso. E aí eu vou experimentar e ver se aquilo que ele está falando é verdade. Ou então é uma pessoa que eu já conheço, eu conheço a idoneidade daquele padeiro e pronto.
Então, o meu preço, não meu valor, é cobrado por tudo que eu investi para ser quem eu sou. Pelos meus 6 anos de medicina, pelas minhas 6 pós-graduações, pelo meu mestrado, pelos cursos que eu fiz de cinésio, pelos cursos que eu fui fazer no exterior de cinésio, por, sei lá, 40 e poucos anos de experiência tratando pessoas. Não pode ser o mesmo preço de uma pessoa que se formou há 3 anos atrás e que não tem toda essa caminhada e toda essa jornada. Então, o meu preço é proporcional àquilo que eu estou entregando. Mas, se o meu cliente nunca ouviu falar de mim, ele precisa saber quem eu sou, o que eu entrego, o que eu posso dar para ele. Então, eu fico me sentindo assim, ai, mas Joãozinho cobra X, que é a metade do que você cobra. E eu falo, tá bom, eu não conheço o Joãozinho, mas eu vou te falar o que eu posso te dar. Isso, 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 isso. Ah, Sandrinha, a gente pode fazer uma sessão pro bono, né? Para a pessoa conhecer. Muita gente faz, eu não faço. Mas eu já faço alguma coisa assim, olha, você quer fazer um tratamento, você quer fazer um coach, você quer fazer não sei o quê. Então, você vem, ou a gente marca pela internet, 90% dos meus clientes são pela internet, e a gente faz a sessão. E se no final da sessão você achar que não valeu, você não paga. Se você achar que valeu, a gente faz o contrato. Então, aquela sessão, ela já está incluída no teu pacote. Agora, se a pessoa falar, ah, não, não valeu. Ela sabe o meu preço, ela não vai vir aqui para falar, ah, não, eu vim fazer uma sessão de graça e não valeu. A gente vê que a sessão valeu ou não. E se ela faz isso, não é a minha cliente. Porque as minhas clientes não são mentirosas, não me enganam, não vêm aqui para gastar o meu tempo. Ah, não, eu vim só para experimentar. Mas eu realmente não tenho nem dinheiro para fazer o tratamento. Então, veio para experimentar? Não, você veio para roubar uma sessão. Porque o contrato é claro de que aquela sessão tem um preço. Exceto se você não gostou. Porque você não é obrigada a gostar de mim. Você não é obrigada a gostar da forma que eu trabalho. Né? Tem pessoas que acham que eu sou rígida, que eu dou bronca, que eu cobro, que eu falo, olha, se você continuar sem fazer os exercícios, a gente vai interromper o tratamento. Porque você vai sair por aí falando, fiz o tratamento de metamorfose quântica com a doutora Sandra e não tive nenhum resultado. E não vai ter resultado se você não fizer o dever de casa. O trabalho não é meu, é seu. Igual os alunos, eu falo, todo aluno meu sai daqui trabalhando. Mas não é porque eu ensino super bem. É porque eu ensino o essencial de uma forma bem clara, porque se você for procurar aí na internet, tem muito mais do que o que eu falo, mas não tem tudo o que eu falo. Eu ensino com princípio, meio e fim, não é à toa que eu fiz pós-graduação em didática. E eu mostro, isso aqui tem no livro tal, isso aqui tem no livro tal, isso aqui tem no livro tal. Vai se aprofundar. Vai começar a criar grupo, vai começar a atender. E durante esses atendimentos, liga para mim. Faz pergunta, vamos fazer supervisão. Vamos fazer mentoria, vamos tirar as dúvidas. Porque as dúvidas vão começar, não é durante o curso, é depois que ele acaba, quando você for praticar. Tá? E a terceira coisa que faz com que a pessoa comece e pare de trabalhar é porque ela não escolheu o seu cliente. E ela quer fazer tudo. Ela quer trabalhar com a parte financeira do cliente, ela quer trabalhar com a parte emocional do cliente, ela quer trabalhar com os relacionamentos do cliente, ela quer trabalhar com a saúde física do cliente. Então, quando eu abro esse leque, primeiro eu não me sinto segura em nenhuma dessas áreas, porque eu sei
um pouquinho de cada. Ai, Sandra, mas você praticamente trabalha com tudo. Sim, praticamente eu trabalho com tudo. Eu trabalho muito com a questão de dinheiro, com a questão da prosperidade. Mas eu não te ensino a fazer uma planilha, eu não te ensino como guardar dinheiro, eu não te ensino como gastar o dinheiro, eu não nada disso. Isso você vai ver lá com o Fábio, isso você vai ver lá com o Márcio, isso você vai ver lá com a Andréa Peruso. Eu trabalho a prosperidade. Mas como você vai trabalhar com dinheiro? Eu não trabalho. Eu trabalho com a tua saúde. Cara, eu sou médica, não tem ninguém melhor do que um médico para trabalhar as tuas questões de saúde, em termos sistêmicos. Eu trabalho com coach de vida, com questões vocacionais. Eu fiz um trabalho incrível quando eu morava em Salvador, lá na Petrobras, com incentivo à aposentadoria, e ajudei o pessoal no replacement, ajudei o pessoal a descobrir a missão da alma, a missão da vida deles, e agora eles tinham condição de viver isso. Então, isso, nossa, eu amo fazer. Então, é preciso você identificar quem é o teu cliente ideal. O que eu gosto de fazer? Ah, eu emagreci pra caramba, eu quero ajudar as pessoas a emagrecerem. Tem bilhares de pessoas querendo emagrecer. São homens, são mulheres, são adultos, são crianças. São pessoas que precisam perder 5, 10 quilos ou são pessoas que precisam perder 40, 50 quilos? São aquelas mamães que acabaram de ter neném e que precisam voltar para o peso? Ou são aquelas pessoas que estão há anos e anos sofrendo de peso? Percebe? A abordagem é completamente diferente. Principalmente se você vai trabalhar com um grupo. Um grupo de emagrecimento. E tem homem, mulher, criança, adolescente, grávida, pós-parida. São questões totalmente diferentes, gente. Começa com um público, que a gente chama de avatar ou persona. E aí você emagreceu aquela recém-parida, e ela fala, ai, meu marido também está gordo, você não trabalha com um homem? Aí você vai fazer um trabalho com ele. E dali a pouco você está fazendo trabalho com casais que querem emagrecer. Mas começa com um público específico, para você ganhar muita experiência com aquilo. E depois vai além. Eu falava assim, eu tive muita sorte no consultório, né? Hoje eu sei que é uma questão de sintonia. Mas eu falava, hoje é o mês do aborto. Aí apareciam umas 10 mulheres querendo abortar. Hoje é o mês do problema de garganta. Chegavam umas 15 mulheres com problema de garganta. Hoje é o mês de dor de barriga. E aparecia uma com prisão de ventre, uma com diarreia. E eu falei, gente, será que o pessoal vem para me testar assim, os estudos? Porque aí eu começava a ler sobre aquilo, né? Eu falava, gente, lá no consultório parece que é assim, sei lá, vinha todo mundo naquele mês, ou naquela semana, ou naquelas 2 semanas, sempre com os mesmos problemas. Mas eu percebia que a causa era diferente, a modulação era diferente, e eu estudava, né, alopaticamente. Eu ainda não era homeopata, né? Nessa época eu trabalhava no CTI, eu era chefe num pronto-socorro lá em Araruama, e eu fazia uma medicina completamente ortodoxa. Quem me conheceu e quem me conhece agora fala, não pode ser a mesma pessoa. E é verdade, a gente vive várias vidas na mesma vida, né? A gente vai terminando um processo, início, meio e fim, e vai iniciando outros processos. E traz daquele processo tudo que tem de melhor, agradecendo aquela etapa que acabou e deixando ela lá no passado. E trazendo as coisas boas que você aprendeu. O que acontece é que muitas vezes não deixa isso no passado. E a gente vai carregando, 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 carregando algo que não serve mais. Está na hora de se atualizar para você ser a sua melhor versão. A sua versão de hoje, a sua versão atual. Imagina se você ainda tivesse com
aquele Windows 386, 365, já nem me lembro qual era. Hoje a gente já está com uma versão 10, que não tem aqueles bugs todos, que já tem um monte de novidade, né? Então, seja a sua melhor versão, seja a sua versão autorizada. Não caia nessa armadilha de se frustrar, porque o que está faltando para você é a clareza. Quando você tem uma visão clara do teu cliente, da técnica que você trabalha e do resultado que o teu cliente quer, está liberado o caminho para você ter sucesso, ok? Eu vou parar por aqui, deixa eu olhar se tem alguma pergunta. Oi, Rodolfo, tudo bom? Bernadette, é verdade, cada um é único. Oi, Elisa, que bom, como é que tá, neném? É verdade. Elisa está falando aqui que para decidir fazer terapia já é um passo de consciência. Oi, Ana Carlota, melhorou aí da gripinha? Terezinha, semana que vem vamos nos ver, que bom. Semana que vem não, é agora, né? Sábado e domingo eu vou estar dando curso lá em São Paulo. Oi, Fátima, Estela. Perguntas, alguém tem alguma pergunta? Lá para cima eu não consigo ir mais, ele trava. Porque a gente já está aqui há 36 minutos, eu prometi uma live curta de 20 minutos, mas eu sempre falo demais, porque eu adoro esses temas. Bom, não tem nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Se você quiser, deixa um comentário aí para eu saber que você esteve por aqui. Compartilha isso com quem você acha que vai aproveitar desse conteúdo, marca essa pessoa aí. E semana que vem, se eu puder, eu vou estar em São Paulo, lá na Ponto C, eu faço uma live para vocês. Obrigada, Valdecleide. E se não, a gente se vê daqui a 15 dias, tá bom? Tá tendo um curso online e gratuito de neurociência e constelação. Eu vou botar o link aqui, basta você se inscrever. Não é ao vivo, são aulas pré-gravadas. Então, você se inscreve, vai ganhar um e-mail, e nesse e-mail vão te levar para a página onde esse curso está acontecendo. Eu acho que já estão liberadas 2 aulas, né? E a terceira é sexta-feira. E segunda-feira eu vou fazer um webinário, uma aula ao vivo, aí é ao vivo, né? Para quem está fazendo o curso, para as pessoas poderem tirar dúvidas de neurociência e constelação familiar, ok? Então se inscreve se você ainda não se inscreveu, porque você pode assistir a hora que você quiser, exceto a última aula que vai ser na próxima segunda-feira às 2h30, às 7h30 da noite. Tá bom? Beijo!